Galera, hoje a gente vai falar aqui de um livro que eu tenho certeza que você vê muita indicação de muita gente. Eu já falei várias vezes aqui pra vocês lerem e vocês sempre me pedem um vídeo fazendo um resumão de algum livro que eu já li, pegando alguns insights e também falando sobre mentalidade. Por isso eu resolvi aqui trazer um resumão do livro Segredos da Mente Milionária pra vocês. E eu vou tentar aqui fugir um pouco daquele conteúdo óbvio que tem muita gente que já fez vídeo sobre isso. Eu vou pegar aqui e vou falar com vocês sobre várias marcações que eu já fiz nesse livro aqui. Eu já li ele algumas vezes e sinceramente foi um dos melhores livros que eu já li sobre finanças, sobre comportamento em relação ao meu dinheiro, sobre alguns princípios que, independente da sua crença, cara, se você fizer, eu tenho certeza que vai dar certo. Cara, o Tim Harvecker é um cara sensacional e eu já aprendi muito com esse livro. Então eu vou trazer esse conteúdo aqui pra você, só que da mesma forma como eu faço nas nossas lives aqui semanais, eu também faço com os meus alunos. Se em algum momento eu falar alguma coisa aqui que você olhou e falou, caramba, Lucas, isso aí foi uma virada de chave pra mim, isso aí foi um insight que eu nunca tive, eu tô aprendendo um negócio, eu tô escutando pela primeira vez isso que você tá falando e eu aprendi alguma coisa, comenta tá pago aqui nos comentários, que essa é a forma que eu tenho de me comunicar com você e eu entender se realmente esse estilo de vídeo aqui tá fazendo sentido pra você. É óbvio, se você gostar desse vídeo, deixa o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal ativando o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Eu quero começar esse vídeo aqui, cara, citando uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que fala muito sobre mentalidade e também fala sobre dinheiro. Tá lá em Mateus 25:15, onde Jesus tá falando sobre a parábola dos talentos e ele deixa claro que ele só dá conforme a sua capacidade. Ou seja, eu não sei qual é a sua crença, independente de quem você acredita ou não. Eu, Lucas, sou cristão e eu me baseio a minha vida toda, tudo que eu vou fazer na Bíblia. E pra mim, esse é um insight muito forte. Por que eu tô querendo falar isso aqui no começo desse vídeo, quando a gente vai falar dos segredos da mente milionária? Porque se você ler esse livro aqui, ele fala sobre 17 princípios para você ficar rico rápido. O Tim Harvecker chama isso aqui de 7 arquivos de riqueza, que são padrões que, independente da sua crença, se você fizer, se você seguir, vai dar certo. Eu também costumo dizer que riqueza é uma ciência e existem padrões que, se você repetir exatamente o que as pessoas ricas fazem, você também vai enriquecer. Você não precisa acreditar em mim, tá? Lê o livro que daí você vai entender o que eu tô falando, mas a gente vai fazer um resumo aqui e é por isso que eu quis começar com essa passagem da Bíblia, porque eu acredito muito que Deus, ele te dá conforme a sua capacidade. Muitas vezes a gente fica orando, a gente fica pedindo muita coisa pra Deus, mas se a gente não aumenta a nossa capacidade, Deus, que já conhece tudo, ele não vai colocar uma coisa na sua mão que ele sabe que você vai se endividar, que você vai quebrar, e ele só vai te dar conforme a sua capacidade. Então, mentalidade tá muito ligado à sua capacidade. Se você aumenta a sua mentalidade, você aumenta a sua capacidade, e é isso que a gente vai ver aqui, pegando os insights desse livro. Primeira coisa que eu quero que vocês leiam aqui junto comigo, eu vou até fazer questão de abrir aqui o livro, tem várias marcações, mas tem uma marcação aqui que eu fiz na página 14, que fala exatamente isso aqui, ó. Não é o que sabemos que nos impede de vencer. Nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. O que o Tim Harvecker tá querendo dizer com esse tipo de frase? Muitas vezes a gente fala sobre ganhar dinheiro, a gente fala sobre investir. E eu sei que quando a gente fala sobre investimento, mais de 90% da população não sabe o que é investimento e nem como fazer. Mas quando a gente fala sobre dinheiro, dinheiro é um comportamento. Mas muitas vezes você não precisa aprender algo novo primeiro. Você precisa desaprender aquilo que você já foi ensinado. Por exemplo, eu cresci em uma família que, cara, os meus pais não tiveram a possibilidade que a gente tem hoje aqui de ligar o YouTube, aprender sobre finanças, pegar muitas pessoas que são referência no assunto, pessoas que já são milionárias e aprender com essas pessoas. Eles foram aprendendo ali na escola, com os pais, e vocês sabem, a maioria das pessoas não aprende sobre dinheiro nem em casa, nem na escola, só vão replicando aquilo que elas sempre escutaram. E isso é algo que às vezes não fica muito claro pra gente, porque a gente sempre tá naquela fome de aprender, de ler, de querer saber coisas novas, só que muitas vezes você tá aprendendo muita coisa, ganhando muito conhecimento, mas você ainda não tá mudando o comportamento que você já trouxe antes de aprender tudo isso que você tá estudando. Por exemplo, tem muita gente que sabe na ponta da língua as frases do Segredos da Mente Milionária, as frases do livro Pai Rico, Pai Pobre, só que na hora que recebe o seu salário, não consegue tirar uma parte pra si, ou seja, não consegue se pagar primeiro, às vezes nem sobra dinheiro pros investimentos, mas é uma pessoa que tá lendo muito livro, que tá estudando muito, que tá maratonando todos os meus vídeos aqui do YouTube, e o que essa pessoa não entendeu é que mesmo ela aprendendo coisas novas, muitas vezes o que ela já trouxe com ela
do que ela aprendeu com os pais, com os amigos, na escola, enfim, em qualquer lugar, às vezes é uma questão de ela desaprender aquilo e começar a colocar em prática coisas novas. Então, esse insight aqui é muito bacana. Vamos colocar ele de novo aqui na tela. Não é o que sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior inimigo é justamente o que já sabemos. Então, a gente precisa primeiro desaprender algumas coisas e depois colocar em prática as coisas que nós estamos aprendendo, porque dinheiro é comportamento. Se você não muda a sua forma de pensar, você não muda seu comportamento, consequentemente você não consegue mudar os seus resultados. Aqui na página 18 tem uma marcação também que eu deixei aqui, que eu acho, cara, isso aqui é uma das coisas que realmente muda a cabeça das pessoas quando elas entendem isso. Olha só, um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos, ou seja, quem ganha na loteria, acaba voltando ao seu estado financeiro original. Isto é, ter a quantidade de dinheiro com o qual elas conseguem lidar com mais facilidade. Em um outro livro, se eu não me engano, é O Segredo do Século XXI, eu vou até deixar aqui para vocês o insight. O Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que mais de 80% das pessoas que ganham na loteria nos Estados Unidos perdem tudo em menos de 3 anos. Isso acontece porque essas pessoas ganham muito dinheiro, mas não alteram a sua forma de pensar. E o que ele tá querendo dizer aqui? Que da mesma forma que eu falei pra vocês no início desse vídeo, que Deus só te dá conforme a sua capacidade, se você ganhar muito dinheiro, mas você não tiver a capacidade de gerir, em pouco tempo você vai perder todo o seu dinheiro e você vai voltar ao estado que você estava antes. Exatamente como o Tim Harvecker fala aqui nesse livro. Por isso que tem gente que às vezes cresce patrimônio, tem muita gente que aí consegue investir em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, tem o CDB de liquidez diária ali, fazer uma reserva de emergência, passa alguns anos, a pessoa volta ao estado que ela estava antes, às vezes estava endividada, às vezes quebrou, perdeu todo o dinheiro. Por que acontece isso? Porque a pessoa ganhou muito dinheiro, mas ela não alterou a sua forma de pensar. E se a gente pegar a maioria das pessoas que ganharam na loteria, vocês podem pesquisar aí as pessoas que ganharam no Big Brother, cara, várias pessoas que ficaram ricas rápidas, elas perderam tudo em pouco tempo. Esses dias atrás eu vi até o Ronaldo falando que a maioria dos jogadores de futebol que ganham muito dinheiro, eles acabam ficando pobres, às vezes perdendo tudo em 5 anos depois de se aposentar. Por quê? Porque essas pessoas passaram uma fase da vida onde elas precisariam se preocupar em ser um bom atleta e o dinheiro veio junto, mas elas não aumentaram a sua educação financeira, não aumentaram a sua forma de pensar, não aumentaram a sua capacidade de gerir aquele patrimônio. E aí, depois que a pessoa aposenta, a pessoa acaba perdendo tudo em pouco tempo. Tudo que ela construiu, ela perde tudo porque ela não mudou a sua mentalidade. Então, se a gente pegar esse insight junto com o insight que eu falei para vocês aqui no começo desse vídeo, primeiro você precisa aumentar a sua capacidade para você aprender a gerir aquele dinheiro. E nesse livro aqui, o Tim Harvecker também fala muito sobre modelo de dinheiro, que cada pessoa carrega dentro de si um modelo de dinheiro. E talvez hoje o seu modelo é suficiente para ganhar somente R$2.000, R$3.000, R$4.000, e é por isso que você não ganha mais dinheiro, porque você não aumentou a sua capacidade, por consequência, você não consegue ganhar mais, e tudo que você ganha mais, em pouco tempo você sempre volta àquele estado que você estava antes. Então esse insight aqui, na minha opinião, é um dos melhores insights desse livro. Aqui na página 31, cara, tem muita marcação aqui nesse livro, dava pra gente fazer aqui até uma versão 2 desse livro aqui, tá? Se vocês quiserem curtir esse tipo de conteúdo, deixa pra mim aqui nos comentários, eu posso fazer até de outros livros. Quem me acompanha sabe que eu leio bastante, então dá pra gente fazer vários resumos aqui de vários livros que eu leio. Olha só o que tá escrito na página 31. Embora a maioria de nós odeie admitir o que eu vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando pernil para o jantar. Cara, presta atenção que essa história aqui é muito bacana e talvez você pode até se familiarizar com isso. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa. Sem entender, o marido lhe perguntou: por que você tá fazendo isso? E ela respondeu: é assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. E a mãe respondeu: eu faço isso porque é assim que minha mãe fazia. Então eles decidiram telefonar para a avó dela, saber por que ela cortava a perna do pernil. E a resposta foi: porque a minha panela era muito pequena. Olha só esse insight, gente. Às vezes você tá fazendo alguma coisa hoje, ou você tá replicando um comportamento, porque o seu pai aprendeu com o pai dele, e o pai dele aprendeu com o pai dele. E você tá replicando as mesmas coisas, às vezes sem intencionalidade. Muitas vezes, padrões financeiros, eles vêm se repetindo
repetindo na nossa vida, e às vezes você tá endividado porque o seu pai era endividado, porque o seu avô era endividado, e você só está endividado porque você repetiu, às vezes até inconsciente, o mesmo comportamento que você viu da sua família a vida inteira. Esse insight aqui é muito forte, porque quando a gente fala sobre dinheiro, a gente está falando sobre comportamento. E se você não se comporta da maneira certa, você nunca vai ter o resultado que você deseja ter. Então, quando a gente pega isso aqui que está escrito nesse livro e a gente traz para nossa vida, você pode fazer uma reflexão aí. Será que eu tô tendo o comportamento certo? Será que eu não consigo ganhar mais dinheiro porque eu tô replicando um comportamento com o meu dinheiro que às vezes é o comportamento que eu vejo do meu pai, às vezes é o comportamento que eu vejo da minha mãe? Um exemplo prático do que já aconteceu comigo. O meu pai, ele deixava para pagar sempre a conta de força de casa quando tava prestes a cortar, ou seja, fossem vencer 3 contas. Então ele nunca pagava, tipo assim, no dia. Ele não pagava aquela do mês, ele não pagava a segunda, ele sempre pagava a terceira. Quando chegava o aviso de corte, ele ia lá e pagava uma. Passava um mês, ia cortar de novo, ele pagava outra. E não era porque não tinha dinheiro, era porque isso era um padrão que provavelmente ele aprendeu com algum amigo, com o pai, com a avó, e isso foi se repetindo. Só que se você não para e você faz essa reflexão, você acaba reproduzindo várias coisas na sua vida. É por isso que tem muita gente que replica várias coisas e às vezes isso nem acontece somente no âmbito financeiro. Às vezes a pessoa replica um padrão de comportamento com a esposa, às vezes a pessoa replica um padrão de comportamento com os amigos, às vezes a pessoa replica um comportamento dentro da empresa, às vezes com algum funcionário, porque ela sempre viu alguém fazendo aquilo e às vezes inconsciente ela replica até uma coisa que ela não gosta. Então, a gente entender isso e trazer pra nossa vida é bom porque a gente pode fazer uma reflexão. Eu já fiz várias reflexões, eu tô sempre fazendo esse tipo de reflexão, porque muitas vezes isso acontece no nosso inconsciente. E eu quero que você faça esse exercício depois que você terminar esse vídeo. Será que tem alguma coisa que você replica, que você aprendeu com seus amigos, que você aprendeu com seus pais, que você aprendeu às vezes até com a pessoa que você mora junto? Você precisa fazer essa reflexão para você não sair replicando a mesma coisa que as outras pessoas e consequentemente tendo os mesmos resultados. Se você tá gostando desse vídeo aqui até agora, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E se eu falei alguma coisa aqui para você que realmente mudou a sua mentalidade, foi um insight diferente para você, comenta aqui embaixo, tá pago. Um outro insight que eu acho muito legal desse livro aqui tá aqui na página 102, que o Tim Harbecker fala: aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se vêm diante de um desafio, saem correndo. A ironia é que nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, sentindo-se muitas vezes fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Aqui na página 3 ele também fala: se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que você está sendo uma pessoa pequena. E aqui na página 4 também está escrito: quanto maiores forem os seus problemas com os quais você consegue lidar, maior será o negócio que você será capaz de conduzir. Vocês entenderam, gente, que muitas vezes você está querendo crescer na sua vida e você não cresce porque você sempre foge no primeiro desafio. Às vezes Deus colocou uma oportunidade na sua vida e ao invés de você aceitar o desafio e você estudar, você aumentar sua capacidade, você passar por cima daquela adversidade, se tornando uma pessoa maior do que aquele problema ou do que aquele desafio, você simplesmente foge daquele desafio e é por isso que você nunca consegue crescer. Aqui ele deixa claro: quanto maior for o seu desafio, maior é a sua capacidade de gestão e maior também será o seu resultado. E é por isso que a maioria das pessoas continuam na pobreza, porque sempre que elas identificam um desafio, elas sempre fogem da oportunidade. Muitas vezes olham os desafios e elas ficam reclamando da condição, reclamando do que está acontecendo, reclamando de tudo que está à sua volta e elas não olham aquilo como uma oportunidade. E cara, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. A diferença é como você vai reagir em relação a isso que está acontecendo. Tem até uma frase que eu não sei de quem é, mas que é uma frase que eu levo pra minha vida, que fala: não é como acontece, é como você reage. Então, quando você olha aí pra sua conta bancária, quando você olha às vezes para suas dívidas, quando você olha pro quanto você ganha, o trabalho que você tem, a condição de vida que você tem hoje, ao invés de você olhar pro problema, olha isso como uma oportunidade. Um exemplo: eu comecei esse canal aqui falando de vários assuntos que não eram de finanças, porque eu nem tinha tanto dinheiro investido, eu tinha muita segurança de falar sobre dinheiro quando eu não tinha muito dinheiro investido, já tinha várias pessoas na internet falando. E o primeiro vídeo que viralizou aqui na internet foi eu ensinando a quitar uma dívida sem pagar juros, porque eu tinha uma dívida que pra mim era uma dívida muito alta, tava quase impagável há mais de 2 anos, tava quebrado, tava
com o nome do Serasa, não tinha mais cartão de crédito. Eu comprei um livro, aprendi como negociar aquela dívida e fiz um vídeo, ganhei dinheiro, meu canal começou a crescer por conta disso. Ou seja, eu olhei para aquela dificuldade, eu identifiquei uma oportunidade e eu transformei aquele desafio em algo que eu precisaria me tornar maior do que aquele desafio. Passei por cima daquilo e hoje ensino pessoas como vocês a quitarem suas dívidas. Eu poderia muito bem ter olhado para trás, ficado reclamando, estaria endividado ainda, poderia estar muito pior, mas consegui olhar para aquilo como uma oportunidade, independente do que eu tava passando naquele momento. Cara, eu poderia ficar horas e horas aqui falando só sobre o Segredo da Mente Milionária, falando sobre mentalidade, só que se você quer se aprofundar em conhecimento, em mentalidade, em análise, montagem de carteira, fica de olho na próxima turma do Renda com Dividendos, que provavelmente eu vou abrir em abril, porque lá eu tenho um módulo exclusivo só sobre mentalidade, tá? Então tem várias aulas lá, onde eu abordo vários assuntos, e se você já tá gostando desse tema aqui, pegando vários insights desse livro, lá no Renda com Dividendos, eu também faço as lives junto com os alunos, e também tem um módulo específico lá só sobre mentalidade, então tenho certeza que você vai gostar, vai conseguir crescer e aumentar a sua capacidade para você ganhar mais dinheiro. Olha só, esse insight que eu anotei aqui na página 115, você faz uma coisa do mesmo modo como faz todas as outras. Isso aqui, cara, é sensacional você entender. Por quê? Você já percebeu que a pessoa que ela é desorganizada financeiramente, você vai ver o quarto da pessoa desorganizado, você vai ver o carro da pessoa desorganizado, você vai ver a vida da pessoa tá desorganizada, porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Talvez você pode não aceitar isso aqui, mas pensa, reflete, que você vai ver que se você está desorganizado em alguma área da sua vida, provavelmente as outras áreas também vão estar desorganizadas, porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Então tem muita gente que não consegue ter um bom resultado na vida porque ela não consegue se organizar. Às vezes a pessoa não consegue se organizar para estudar, aí por consequência ela não consegue se organizar financeiramente, ela não consegue fazer uma boa gestão de tempo, então ela nunca tem tempo, ela nunca tem prioridade para fazer algumas coisas e por consequência a forma como ela faz uma única coisa é a forma como ela faz todas as outras. Tem muita gente, por exemplo, que fala, se você não arrumar sua cama, se você não limpar seu carro, se você não organizar sua casa, você não vai conseguir organizar sua vida financeira. E isso tem um fundo de verdade, cara, porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Então, você precisa ter um padrão de pensamento e você vai ver que você não vai organizar só a sua vida financeira. Você vai organizar a sua casa, você vai organizar a sua vida, você vai organizar a sua empresa, você vai organizar o seu trabalho e é um contexto. Eu entendo que riqueza não é só dinheiro na conta, é um estilo de vida, é um padrão. E se você começa a se organizar financeiramente, você vai perceber que tudo à sua volta vai precisar andar em equilíbrio, porque você se tornou uma pessoa mais organizada e isso reflete na sua vida financeira. Então, exemplo, tem muita gente que às vezes só consegue se organizar financeiramente. E aí você vai ver a vida do cara inteiro tá uma merda. Por quê? Porque eu entendo a vida como um gráfico de pizza, onde você precisa ter equilíbrio em todas as partes. A sua parte social, a sua parte espiritual, a sua parte financeira, a sua parte de relacionamento. Cara, você precisa equilibrar todas as partes. Não adianta só você arrumar a sua vida financeira, não adianta você só arrumar o seu lado social, você precisa ter um equilíbrio em tudo. Então a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Isso aqui é uma coisa muito interessante, reflete aí pra você ver se faz sentido pra você. E pra gente finalizar esse vídeo aqui, olha só esse insight da página 112 e 113. Uma pessoa chegou lá em um dos seminários do Tim Harvecker, ele é palestrante nos Estados Unidos, e ele chegou falando assim: Tim Harvecker, eu não consigo imaginar como poderia me sentir bem tendo um monte de dinheiro enquanto outras pessoas possuem tão pouco. E o Tim Harvecker fez uma pergunta simples pra ele: que bem o senhor pode fazer aos necessitados se também é um deles? A quem o senhor está ajudando se você está sem dinheiro? Por acaso o senhor não é uma boca também para alimentar? Não seria mais eficaz se enriquecesse e fosse capaz de ajudar as pessoas a partir de uma posição de força em vez de uma posição de fraqueza? E esse senhor respondeu: agora eu entendo. Como posso eu ter acreditado numa bobagem tão grande? Eu acho que chegou a hora de eu ficar rico e no caminho ajudar os outros. E então ele voltou lá ao seu lugar e se tornou um novo homem. Tempos depois, o Tim Harvecker recebeu um e-mail dele dizendo que estava ganhando 3 vezes mais do que antes e estava impressionado com isso. E o melhor de tudo, que ele estava maravilhado em poder ajudar os seus amigos e familiares que ainda estavam com dificuldade. E aqui o autor do livro ele fala: isso aí me revela um ponto muito importante. Se você possui meios de ganhar rios de dinheiro, ganhe, porque muitas pessoas
Pense sobre tudo nas que vivem em regiões asoladas e passam fome, pelas guerras, pelas doenças e provavelmente jamais terão a oportunidade que você tem. Se você é um dos afortunados que tem essa capacidade para fazer isso e do contrário, não estaria lendo esse livro se você não tivesse essa capacidade, use todos os seus recursos para conquistar esses objetivos. Enriqueça e ajude a quem não tem a mesma possibilidade que você. Essa atitude faz muito mais sentido do que você continuar sem dinheiro e não prestando auxílio nem ajuda a ninguém. Galera, isso aqui é muito forte, eu queria terminar esse vídeo falando exatamente isso pra você. Tem muita gente hoje que reclama das pessoas que ganham muito dinheiro, tem muita gente que tem o pensamento, cara, não adianta nada eu ser rico, por que eu vou ficar rico enquanto tem pessoas passando fome? Só que a reflexão que eu quero passar pra vocês é o seguinte, o que você consegue fazer pra ajudar essas pessoas se você também é um deles? A melhor coisa que você tem pra fazer é deixar de ser uma pessoa medíocre, aumentar a sua capacidade e você ganhar mais dinheiro a ponto de você conseguir ajudar essas pessoas. Ao invés de você ficar reclamando da situação que você tá vivendo, ou também indignado pela situação que outras pessoas passam, enriqueça. Faça você a diferença na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor e também tenha a capacidade suficiente para você conseguir ajudar as outras pessoas. Porque do contrário, você só passa a ser mais uma pessoa que está passando fome e também reclamando das pessoas que passam fome também. Então, a melhor forma de você conseguir ajudar essas pessoas é você aumentando a sua capacidade e você sendo a melhor versão de si mesmo. Porque se você tem essa oportunidade, muitas pessoas não têm. Se você está assistindo esse vídeo aqui agora, eu tenho certeza que você tem essa capacidade. Se você tem aí 20, 30 reais, você consegue comprar esse livro, começar a mudar a sua vida, ganhar mais dinheiro, enriquecer e aí sim ajudar essas pessoas, porque do contrário, você só vai ser uma pessoa que junto com essas pessoas acabam passando necessidade sem conseguir ajudar ninguém. Galera, esse foi o resumo aqui dos principais insights. Cara, tem muita coisa legal nesse livro aqui, a gente poderia fazer uma live, um vídeo de 1 hora só sobre os segredos da mente milionária, só que eu quero saber o que você achou desse estilo de vídeo. Esse aqui é um estilo de vídeo que eu tô testando aqui no YouTube agora, quero saber se vocês gostaram. Se você teve algum insight com esse livro ou com esse vídeo, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber, vou responder todo mundo pra gente continuar aprendendo e crescendo junto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Se você nunca leu Os Segredos da Mente Milionária, eu vou deixar um link pra você comprar ele aí direto da Amazon. Você comprando o link, você também me ajuda aqui a continuar produzindo esses vídeos no canal. O link tá aqui na descrição. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!